São 7h19. O deputado estadual André Fernandes começa a sexta-feira sem o mandato parlamentar. Campeão de votos nas eleições de 2018, quando se elegeu com quase 110 mil votos, André teve nessa quinta-feira o mandato suspenso por quebra de decoro parlamentar após acusações contra o deputado estadual Nezinho Farias, do PDT. André acusou Nezinho de envolvimento com facções criminosas. André reconheceu excessos, pediu desculpas, mas não escapou da punição. A decisão é inédita na história do Poder Legislativo. Durante os próximos 30 dias, André Fernandes ficará desvinculado da atividade parlamentar, terá remuneração suspensa, assim como verbas de gabinetes e assessoria parlamentar. A longa sessão para a votação do projeto que tratava da punição ao deputado do Republicanos começou com o advogado Pedro Teixeira Cavalcante, contratado como defesa do deputado André Fernandes. Diante de todos os argumentos aqui postos, das colocações de diversos deputados aqui apresentadas, há de se inovar ainda em alguns argumentos. Coloco a Vossas Excelências uma outra questão de ordem processual que foi suscitada e ressaltada por essa casa. A semana passada, deputado Lucílio Girão, o deputado Heitor Ferrer levantou uma questão de ordem aqui acerca de como deveria ser a votação, se aberta ou se secreta, deputada Patrícia. E acertadamente esta Assembleia, revogando os dizeres do seu código, do seu regimento interno, estabeleceu que essa votação que se avizinha deva ser aberta. Ocorre, e assim o fez, diga-se, em concordância com o que sugere a defesa e em consonância com o disposto na Constituição Federal. Porém, ao ressaltar que deveria ser aberta a votação deste plenário, esqueceu-se de avaliar uma outra disposição e, então, a infringência de outro dispositivo do regimento interno. O deputado estadual André Fernandes expôs um misto de luta e decepção com julgamento e condenação de quem, segundo ele, não se corrompeu. Na verdade, estou com dois sentimentos. Primeiro, obviamente, decepção. Para ser bem sincero, é decepcionante lutar tanto para chegar até uma casa, correr, viajar, fazer de tudo para ser o parlamentar mais votado do estado do Ceará, e chegar no parlamento e ver que o parlamento se reduz tanto a ponto de, durante uma pandemia, gastar tanto tempo, tanto fôlego, tantas cartas, sabe? Com uma punição contra um parlamentar que não roubou, não se corrompeu, não xingou, não agrediu, não ameaçou, fez nada, não digno de suspensão. Essa é a decepção. O deputado Heitor Ferrer relata dificuldades do papel de quem julga, principalmente quando o julgado é um dos colegas de parlamento. É difícil ser juiz, é difícil. Por isso que eu quero aqui exaltar o exercício daqueles que julgam e daqueles que julgam bem. Porque todo julgamento é polêmico. No momento em que nós julgamos, e essa função é dos juízes, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, desembargador, juiz, STJ, juiz, ministro do Supremo, juiz. Então, o exercício do julgamento é muito difícil. E a gente sabe disso quando envolve alguém do nosso convívio. O juiz já julga mais friamente porque ele se pauta pelo processo, pelas oitivas, né? E não tem contato com o réu, como nós temos aqui contato com o colega André Fernandes.
O deputado apóstolo Luiz Henrique, durante a votação, recorreu a textos da Bíblia para se opor à arrogância e pedir misericórdia. Ao contrário de algumas pessoas que acham que tudo é feito de forma racional e lógica, nós cremos no sobrenatural de Deus e cremos ainda que o Espírito Santo, usando qualquer pessoa com humildade, as coisas se resolvem. Agora, o que eu vejo faltar em algumas pessoas é a humildade, né? E peço essa humildade para mim também, que sou passivo de erro, para que eu possa também me consertar naquilo que eu tenho errado e falhado. 1 Samuel capítulo 2 diz assim: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Versículo 3, olha aqui, parlamento cearense, povo cearense, o que a Bíblia diz: Não multipliquem palavras de orgulho, não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Então, diante do que vejo acontecer aqui no parlamento, nesse dia de hoje, o que eu posso dizer é que Deus está dando uma oportunidade para todos nós, podermos agir com misericórdia. Deu, né? Nem todos agem dessa forma. Não sou a favor, não fui nem a favor de como o Andrezinho se expressou aqui no final, tá certo? Eu não sou a favor da arrogância, dos gritos. Era bom, presidente José Sarto, ver realmente como é que vai ficar, a tonalidade de voz aqui de cada parlamentar. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral e a repercussão sobre o julgamento e condenação do deputado estadual André Fernandes, que teve o mandato suspenso por 30 dias na Assembleia Legislativa. Ao falar sobre esse assunto, o deputado Renato Roseno se apega à questão técnica e afirma que o pedido de desculpas não diminuiu o estrago na imagem do acusado feita pelas declarações do deputado André Fernandes. É que a imunidade parlamentar e a inviolabilidade das palavras que o parlamentar tem não autorizam o cometimento de crimes. E não se tratam aqui de crimes contra a honra. Se tratam, no caso específico, de um crime contra a administração da justiça. Denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339 do Código Penal. Tecnicamente foi isso que aconteceu. E o pedido de desculpas, em particular, não reduz o tamanho do dano que foi cometido à imagem do parlamentar acusado, no caso do deputado Nezinho, porque os vídeos do imputado até hoje estão circulando e o número de visualizações ultrapassa a casa do 1 milhão. Qual é a medida para reparação da imagem, do dano de imagem causado ao deputado Nezinho? Coloque-se no lugar dele. Coloquem-se no lugar dele. Não se trata, portanto, de uma vendetta de ordem pessoal que se resolve com um aperto de mãos. É necessário ter estatura para o exercício da atividade pública. E aí eu quero falar da terceira questão. Estar aqui nesse momento em que um determinado agrupamento político que vem ganhando corpo na sociedade brasileira e mundial, hoje Steve Bannon foi preso. São 7h28. Jornalista Beto Almeida, nós ainda temos as vozes de outros deputados estaduais na repercussão durante o processo de votação dessa punição ao deputado estadual André Fernandes. O certo, Beto Almeida, é que em meio aos conflitos, às divergências, ficou um recado duro dado de forma inédita pela Assembleia Legislativa em toda a sua história a um deputado estadual que tem pela primeira vez os direitos como parlamentar suspensos por um período de 30 dias. A partir de hoje, André Fernandes já está sem mandato parlamentar. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Pois é, ele na realidade dizendo, começa a cumprir a suspensão do mandato. Já foi, como você disse, publicado no Diário Oficial.
E essa suspensão fica valendo até o dia 19 de setembro, quando completa aí os 30 dias. Só que cai um dia de sábado. Então, mas se, por exemplo, houvesse sessão no dia seguinte, do dia 19, ele já poderia participar. Isso implica dizer, nesse período, Luziano, que ele fica sem direito à representação dele aqui na Assembleia, sem o salário, fica sem direito a participar de reuniões. Claro, pode frequentar a Assembleia como qualquer cidadão pode frequentar a Casa Legislativa. Sem dúvida, é um marco que eu diria, Luziano, que não é bom para a história da Assembleia Legislativa, é um fato inédito, porque de certo modo atinge a questão da representatividade parlamentar, mas eu diria o seguinte, que a punição ao deputado André Fernandes, ela teria que acontecer de algum modo, porque senão deixaria o Poder Legislativo sobre críticas muito fortes da sociedade, que aí sim e viria a questão do corporativismo da casa, que não, de certo modo, acompanha e não pune os excessos dos seus membros, mas também coloca a Assembleia, Luziano, num holofote que eu diria perigoso, mas ao mesmo tempo necessário da sociedade. São 7 horas e 30 minutos, o assunto é longo, jornalista Beto Almeida, e nós temos um compromisso em rede e voltamos já já para continuar a falar sobre esse assunto e também sobre uma declaração do presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, José Sarto, pedindo que os deputados não se cedam e dizendo que ali no plenário não é o palco para agressões pessoais. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos, a gente volta a falar aqui no Jornal Alerta Geral sobre essa longa sessão da Assembleia Legislativa que nessa quinta-feira impôs uma punição com a suspensão do mandato do deputado André Fernandes por 30 dias por quebra de decoro parlamentar. Ao longo dos pronunciamentos dos parlamentares, chamaram a atenção determinadas declarações e os episódios que ocorreram nos bastidores da Assembleia Legislativa. Ao se pronunciar sobre o caso e se opor à pena contra o deputado André Fernandes, a deputada doutora Silvana, do PL, fez um relato de que o deputado Bruno Gonçalves a abordou pedindo para o PL liberar a bancada. E ela deixou um recado claro, em outra linguagem, que quando se fere de uma forma, com o ferro que é ferido, também você acaba sendo, Beto Almeida, julgado pela mesma forma. Vamos acompanhar as declarações da deputada Silvana. Quero aqui antecipar, vi que a bancada do PL, o deputado Bruno Gonçalves veio falar comigo, pediu para liberar, mas eu não libero, até porque, e antecipo aqui de forma profética, pela mesma medida que medires também será medido. A balança com que você pesa também será pesado. Eu aconselho, pelo perdão, aconselho pela paz dessa casa, o que eu puder fazer, meu presidente Sarto, que Vossa Excelência sabe a atenção e como eu prezo a sua serenidade. Eu peço pela paz nessa casa, eu acho que essa casa tem que dar exemplo de harmonia, sabe, exemplo nesse momento de pandemia, que nós estamos trabalhando pela população e não para nos engalfinharmos, batermos uns nos outros. Então, com a medida que medires também serás medido. Jornalista Beto Almeida, na realidade a linguagem que eu quis usar aqui, que é um advérbio assim, muito popular, na seguinte linguagem, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A deputada Silvana falou em outra expressão, né? A mesma balança, né, que está sendo usada para essa punição com André Fernandes poderá ser usada para quem o condenou ontem. Em declaração direta ao deputado estadual Bruno Gonçalves, que há um mês se envolveu em um episódio com o vazamento da gravação de um áudio em que o Bruno Gonçalves cumprimenta um suplente de vereador, se identifica e começa a falar sobre um esquema de montagem de um palanque para reeleger a mãe Marta à Câmara Municipal de Fortaleza, dando detalhes inclusive sobre a origem e destino de dinheiro para o pagamento de suplentes de vereadores. E o deputado Bruno Gonçalves, Luziano, chamou ontem a atenção porque depois exatamente dessa denúncia, do qual ele é alvo de uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, ele havia sumido da casa. Voltou ontem
para votar pela punição do colega André Fernandes. E, logicamente, que houve vamos dizer assim, a divergência de entendimento entre ele e a deputada Silvana, que é a líder da bancada. Ela orientou, ela fez uma orientação do partido para que votasse contra a punição. O Bruno foi tentar argumentar com ela de que ela liberasse, já que são apenas dois, no caso ela e o Bruno Gonçalves, os dois representantes do PL. O Bruno, logicamente, não seguiu a orientação da líder da bancada, a deputada Silvana, e fez o voto pela punição do André Fernandes. E aí ela mandou esse recado, claramente, usando esses termos que você colocou, e ao final da votação, ainda já na fase de justificativas, ela voltou a usar outro termo. Disse que ficou impressionada com pessoas, ela não citou o nome, mas nem precisaria, pela forma como ela colocou, de que que é alvo de um mesmo procedimento parecido, de quebra de decoro parlamentar, que utilizou de uma trava no olho para punir um colega, quando ele próprio teve áudios vazados, né, sobre tentativa de compra de apoio parlamentar em troca de dinheiro, do uso da verba partidária. Enfim, isso mostra claramente o quanto a convivência no PL está difícil entre a deputada Silvana e o grupo liderado aí por Acilon Gonçalves. São 7h37, em meio a tanta polêmica, discussão e troca de farpas dentro da Assembleia Legislativa. O presidente da mesa diretora, o deputado José Sarto, fez uma moderação, fez apelos para os deputados evitarem as agressões pessoais. Sarto foi taxativo. A Assembleia Legislativa não é palco para as agressões pessoais. O parlamento não é lugar de trocar ofensas pessoais. O parlamento, quem está nos escutando, exige de nós um comportamento. Esse comportamento, ele é um contrato que nós temos, que é o Conselho, que é o Código de Ética, que é o regimento da casa. E eu creio que ninguém pode exorbitar nesse sentido. Se há um código de convivência, Vossas Excelências podem divergir do teor, do projeto, do ideal, da maneira que quiserem. Aliás, é bom que se divirja, que seja plural, que nós tenhamos visões diferentes de mundo, de estado, de cidade, de país. Mas daí a desvalar para o campo pessoal, nós temos um código nessa casa. E enquanto eu presidi-la, nós vamos exigir respeito, principalmente para quem nos escuta e nos assiste. Jornalista Beto Almeida, o presidente da mesa diretora, José Sarto, como magistrado na condução do Poder Legislativo, fez essas ponderações para que nós tenhamos o respeito entre os 46 parlamentares, que são os representantes da população cearense no Legislativo Estadual. Um argumento aí utilizado pelo presidente José Sarto, de forma ponderada, é exatamente para que haja essa convivência respeitosa numa casa legislativa, que é exatamente o palco, eu diria até necessário, para que essas divergências ocorram de forma democrática, o que não tem, infelizmente, acontecido nos últimos meses na Assembleia Legislativa. E aí eu digo para você o seguinte, o que eu comecei falando lá no primeiro bloco, isso abre um precedente, não é tão ruim quanto se imagina, porque na realidade coloca a necessidade de atuação dos parlamentos sobre o holofote da sociedade, os olhos e os ouvidos de quem acompanha o dia a dia dessa casa. Eu acho que talvez a melhor lição que se possa tirar dessa questão do André Fernandes, Luciano, é de que os deputados passem a entender que o que eles falam e dizem aqui repercute. E repercute bem ou mal. Isso vai depender do entendimento que cada um tem. Jornalista Beto Almeida, antes dessas declarações do presidente da mesa diretora José Sarto, o deputado estadual Leonardo Araújo subiu à tribuna para fazer graves acusações contra o presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho. Quem chega com as informações é o Carlos Alberto. O deputado estadual Leonardo Araújo, do MDB, cumpriu a promessa e ontem, quinta-feira, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, disse que não vai se intimidar e irá para o enfrentamento com o ex-vice-governador Domingos Filho, a quem acusa de comandar como uma facção o PSD. As acusações vão muito além e expõem mais um capítulo do conflito entre os dirigentes estaduais do MDB e PSD.
Leonardo Araújo acusou ainda Domingos Filho, quando era presidente da Assembleia Legislativa, de 2007 a 2010, de fraudes em licitações, superfaturamento e funcionários fantasmas. Ele disse que o Tribunal de Contas do Estado, TCE, sentou sobre as contas de Domingos e simplesmente não as julga, mesmo com muitas irregularidades administrativas. Aliado do ex-senador e atual presidente do MDB, Eunício Oliveira, desafeto de Domingos Filho, Leonardo disse que tem provas das acusações que faz e pediu à mesa diretora da Assembleia Legislativa que fique responsável com o conteúdo de 3 processos que investigam o deputado federal Domingos Neto por irregularidades com emendas parlamentares ao orçamento da União. Ao se referir à representação movida pelo ex-vice-governador que o quer punido pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar, Leonardo Araújo relatou que não é de sua autoria a acusação de que Domingos transformara o antigo TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, em balcão de negócios, citando que foi o hoje aliado a Domingos, Osmar Baquite, que fizera a declaração sobre negociação de processos na extinta Corte de Contas dos Municípios. Para dizer que queria salvar o TCM e, com muito pouco tempo, menos de 3 meses, beijar o nó da peia e se entregar aos seus algozes, deixando centenas de famílias desamparadas. Aquelas que estavam no TCM. O TCM, órgão de 62 anos, senhor presidente. O TCM que era referência no nosso país e deixou de ser referência quando tornou-se, segundo o deputado Osmar Baquite, um balcão de negócios no gabinete do então conselheiro Domingos Filho. Não fui eu que disse, foi o deputado Osmar Baquite. Então, quero dizer a Vossa Excelência que aqui não se trata de defender o André Fernandes, porque os excessos dele, deputado Nezinho, a vida o fará pagar. Só a situação que ele passa hoje, de ter que enfrentar os seus pares, ainda que ele tenha sido mais votado do estado do Ceará, ele aqui é igual a todos nós. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Em outro trecho do pronunciamento, o deputado Leonardo Araújo chegou a acusar a deputada Patrícia Aguiar de comandar uma fábrica de fake news. Agora as informações com Carlos Silva. O pronunciamento do deputado Leonardo Araújo, do MDB, não se limitou à citação sobre possível desvio de conduta contra o presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, mas envolveu também, além do deputado federal Domingos Neto, a deputada estadual Patrícia Aguiar. Segundo Leonardo, Patrícia é delatada por comandar uma fábrica de notícias falsas. Leonardo Araújo disse que 4 servidores do gabinete de Patrícia Aguiar já prestaram depoimentos à polícia sobre o inquérito das fake news distribuídas pelas redes sociais e foram indiciados pelo cometimento de possíveis crimes. Leonardo afirmou que a própria Patrícia, antes de uma reunião com a sua esposa, Ana Paula, no dia 29 de julho, para uma suposta tentativa de selar a paz entre ambos, Leonardo e Domingos, prestou depoimento sobre o inquérito que apura as notícias falsas. O almoço, segundo Leonardo, não era para fazer acordo de paz, mas sim para ameaças veladas intimidá-lo. Nunca me vendi. Um dos motivos pelo qual o conselheiro Domingos Filho tem raiva, porque tentou me obrigar a ir para o grupo do Genesias, inclusive com proposta de ser o vice. E eu disse que não traria os meus amigos na varanda do apartamento dele, onde ele morava junto com o Zezinho, que é um dos tópicos. E a deputada Patrícia disse que eu me conformasse, que ele iria trabalhar para eu ser vice. E eu disse, eu prefiro sair da política do que trair os meus amigos. Com informações dos bastidores políticos da Assembleia Legislativa, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Em tom de indignação e com voz embargada, a deputada estadual Patrícia Aguiar saiu em defesa do marido Domingos Filho, do filho Domingos Neto, e classificou as acusações de Leonardo Araújo como criminosas. Questão com o deputado Leonardo Araújo.
pelas acusações criminosas feitas a mim e a minha família no decorrer desse tempo. Ele buscava uma forma de me agredir, várias vezes falando aqui, às vezes que eu não estava, alguns colegas que pediram ponderação, que fizeram essa mediação, mas ele buscava um momento de me encontrar no plenário, de me agredir pela terceira vez, falando aqui da minha família, do meu marido, do meu filho, para me constranger como mulher, como mãe, como esposa, e a gente passou por toda essa situação. Não bastasse isso, aqui na tribuna dessa casa, buscava as redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos dos deputados, para sacar denúncias, acusações, diretamente há mais de um ano que ele faz esse tipo de situação. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h50. Acostumado aqui, jornalista Beto Almeida, ao falar 7h20, 7h30, 7h40. E hoje agora a gente já está aqui invadindo o último bloco do bate-papo político, ou melhor, do jornal Alerta Geral. Neste bate-papo político, para levar a você, ouvinte internauta, as informações sobre o que acontece no dia a dia da nossa política, que tem reflexo na sua vida. Fizemos aí um retrato 3x4 das últimas 24 horas no plenário da Assembleia Legislativa, nos bastidores políticos, levando aí essas informações, Beto Almeida, sobre esses conflitos políticos. Afinal, são temas que dizem respeito também a você, eleitor, a você, eleitora, a você, cidadão, a você, cidadã. Só para a gente encerrar essa fase aqui de comentários sobre o dia de ontem na Assembleia Legislativa, foram tantos fatos, né, Luciano? Teve tantos, eu diria, fatos curiosos, como, por exemplo, durante a própria votação do caso aí do pedido de suspensão do mandato do André Fernandes, o delegado Cavalcante soltou, olhando ali pro Nezinho, pro lado do Nezinho, e dizendo o seguinte, que o Nezinho deveria demitir a secretária que estava do lado dele. Pegou a todos de surpresa a forma como ele falou. Cavalcante, inclusive, foi muito crítico em relação à medida de sanção aplicada ao André Fernandes, mas disse, por exemplo, diretamente ao Nezinho, de que a secretária era quem tinha levado a informação do Nezinho para o deputado André Fernandes. E o deputado André Fernandes teria então utilizado essa informação para fazer aquela denúncia que fez no plenário da Assembleia Legislativa. E disse mais, esperava que não houvesse treta nessa história dele ter contratado... Treta e cruzeta. Treta e cruzeta, exatamente. São 7h52. Vamos virar essa página da agenda da Assembleia Legislativa para falar sobre outras 3 pautas, Beto Almeida, em 3 minutos com você. Primeiro, a Câmara dos Deputados manteve nessa quinta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste salarial dos servidores federais até dezembro de 2021. A medida é adotada como forma de economizar em função dos gastos da pandemia do coronavírus pelo governo federal. Lembrar que o Senado derrubou esse veto do presidente Jair Bolsonaro, que gerou preocupação entre os integrantes da equipe econômica do governo, e nessa quinta-feira, em uma articulação já sinalizando a base de apoio ampliada do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal, os deputados derrubaram ou mantiveram o veto. Não tenho dúvida que depois da vitória que o governo teve para a aprovação da reforma previdenciária, essa foi a vitória mais expressiva do governo federal. Porque ele conseguiu, Luciano, reverter a derrota sofrida no Senado, quando os senadores simplesmente derrubaram o veto dele, autorizando ou admitindo a possibilidade de reajuste salarial para algumas categorias de servidores, como policiais, como o pessoal da segurança e da educação. Categorias essas que iriam divergir, iriam criar um déficit fiscal, sem dúvida, porque havia o acordo de que isso não fosse feito em troca do apoio
financeiro, do socorro financeiro para os estados e os municípios. No entanto, ontem, o próprio o mercado financeiro, as bolsas de valores amanheceram o dia nervosas em relação a essa possibilidade, por exemplo, da Câmara não derrubar. E aí entrou em cena o presidente Rodrigo Maia. E de antemão, no discurso dele, ele já sinalizou ali que sim, a Câmara ia derrubar a decisão do Senado e manter o veto do presidente. O segundo assunto, Beto Almeida, o Senado decidiu adiar para a próxima terça-feira a votação da PEC que torna o Fundeb permanente, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A proposta será o único item da pauta de votação e, caso seja aprovada, a PEC deverá ser promulgada no dia seguinte em sessão do Congresso Nacional. A sessão do Senado, que ocorreria nessa quinta-feira, precisou ser adiada em razão da votação de vetos pelo Congresso Nacional, está em andamento. A votação estava em andamento e os senadores decidiram levar para terça-feira sem prejuízo nesse cronograma de mudanças na política educacional do país. O Fundeb, com essas alterações, passa a ser uma política de Estado inserida na Constituição Federal e vale a partir do ano de 2021. Exatamente, Luciano. E está explicado então aí, como você já bem disse, por que houve o adiamento dessa votação da PEC do Fundeb. Lembrando, Luciano, que ela simplesmente torna permanente o Fundeb e que passa a ser uma política de Estado e não mais uma política de governo. Ou seja, que a cada período de 10 anos, por exemplo, precisa o governo voltar a discutir essa continuidade ou não. E mais ainda, aumenta em pelo menos 13 pontos percentuais a participação da União nos recursos que são destinados ao Fundeb. A matéria a gente já tratou aqui demais, é por demais importante e agora é só aguardar essa votação da próxima terça-feira às 4 da tarde. Para finalizar e não fugir do principal assunto de 2020, eleições 2020. O presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, tem uma agenda com militantes do partido, deputados estaduais e vereadores para discutir as eleições e especialmente a definição sobre pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza? Exatamente, Luciano. E é, lógico, como você bem disse, a questão é sucessão municipal, passa principalmente pela capital e, lógico, para saber para onde vai o MDB. Terá candidatura própria? Vai entrar numa coligação? Quem seria esse partido para ele então se integrar a essa coligação? O que prevalece hoje, pelo menos a tese é de que o partido deve ter candidatura própria. O senador Eunício Oliveira já marcou aí a data da convenção para o dia 15 de setembro, portanto uma antevéspera do dia final, que seria do dia 16 de setembro. E hoje o debate é fortalecer o discurso de que o partido terá candidato próprio e o nome mais forte dentro dessa discussão é exatamente do deputado Leonardo Araújo. E já no apagar das luzes do jornal Alerta Geral, Beto Almeida, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes internautas uma mensagem encaminhada pelo repórter radialista lá de Aracati, o Aurélio Santos, sobre a audiência do Alerta Geral. Zeno, você nem imagina a audiência que esse Alerta Geral ele tem aqui nesses 184 interior do Aracati. Sabe o que foi que eu estava ouvindo você? É uma comunidade chamada Tanque do Lima, já quase divisa com o Rio Grande do Norte. Eu saí de madrugada para ir para lá. E eu contei, que eu vou fazer a matéria lá, eu contei 7 casas, parece contra mentiroso, 7 casas ouvindo o Alerta Geral. Você nem imagina, é longe, muito longe de Aracati. É Aracati ainda, mas é extremando com Icapuí, que fica por dentro. Você não imagina. E o sábado também, Luciano, é uma audiência tremenda, essa conservação dos aposentados. Obrigado, Aurélio Santos, pelo registro. A partir da próxima semana, o Aurélio passa a ser uma voz mais presente aqui no Alerta Geral com as informações sobre a área do litoral do Ceará. Você, jornalista Beto Almeida, lembrando que amanhã é dia do jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, a partir das 7 horas da manhã. Grande abraço, Beto. Grande abraço, bom dia a todos, bom final de semana, até segunda.